Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor que salvou o nosso espírito, nosso Pai, nós agradecemos por toda essa sua grande graça. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos em seu nome, para louvarmos a sua graça, o seu poder, Senhor. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que pudéssemos estar em comunhão. Nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco neste momento. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós aqui. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua mão misericordiosa. Através da sua graça, através da palavra da verdade. Que o Senhor Deus possa nos sustentar, nos elevar de formas saudáveis e resistentes diante da sua palavra. Nós oramos ao Senhor. Senhor, nesse tempo também, muitos irmãos e irmãs que não puderam estar reunidos por conta do Covid-19. Mas hoje também, muitas pessoas juntas estão diante do Senhor para aprender a sua palavra, para estar em comunhão. Nós agradecemos por essa graça. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje. Muitos irmãos, muitas igrejas que são pelo país, que estão pelo mundo afora. Que o Senhor possa estar junto, ajudando. Que a cada momento, o Senhor Deus, permita a sua palavra necessária à vida deles, através da sua graça, através do seu poder, possa nos preencher por completo. Que nós possamos esperar pelo Senhor que está por vir. Que nós possamos aprender como que nós devemos nos tornar diante do Senhor. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a glória, para a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir através da sua graça. Nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por conta da doença, que o Senhor rapidamente possa restaurar a saúde destes. Aqueles que estiverem com o coração fraco, aqueles que estiverem no meio da tribulação, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, para que nenhum deles se percam, Senhor. Para que eles possam, através da sua palavra, da sua mão de graça, serem sustentados. Através de amanhã, realmente que nós teremos o retiro de outono, o seminário, que o Senhor possa cuidar, para que muitas pessoas possam ouvir a sua palavra, para que eles possam receber a salvação. E nós todos, que estamos aqui diante do Senhor, possamos trabalhar juntos, possamos esforçar junto pelo seu trabalho, para que muitos espíritos possam receber a salvação diante do Senhor. Que o trabalho do Senhor possa acontecer nesse tempo agora também. Toda a sua palavra que o Senhor deseja manifestar para nós. Todo o trabalho que o Senhor deseja fazer, que o Senhor possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Hebreus capítulo 11. Palavra de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4 e 5 eu irei ler. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4 ao 5. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, lemos até aqui. Por conta do coronavírus. Este ano todo que se passou. Então, já está para se finalizar, mas mesmo assim estamos com muitas dificuldades, muitas pessoas estão sofrendo. Porque muitas pessoas no mundo todo estão sofrendo por conta desse coronavírus. Estão passando por muitas dificuldades. Nós temos certeza disso. Então, por que será que acontecem esses problemas? Nós precisamos pensar um pouco. Todos vocês já pensaram, não é? Então, o Senhor Deus, Ele está junto conosco. O Senhor Deus, Ele cuida do mundo. Mas todos os problemas que acontecem neste mundo, quem que está atrás? Quem que planejou? É o Senhor Deus. É o Senhor Deus que está cuidando. Nós sabemos que tudo é vontade de Deus. Por que será então que nós temos essas dificuldades? Essas infelicidades? Então, se nós pensarmos um pouco sobre isso, para nós cristãos, o Senhor, Ele quer nos ensinar dois grandes valores. Um é que o Senhor Jesus, Ele já avisou sobre o último sinal, em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, como Ele já havia nos dito. Quando chegar no fim, haverá fome, haverá peste, haverá os terremotos, guerras. Tudo isso são os sinais para o início do fim. Então o Senhor, Ele já havia contado quais são os sinais que haveriam quando Ele retornasse ao mundo e quais seriam os sinais do fim dos tempos. Então haveriam muitos sinais que seriam realmente catastróficos neste mundo, seja naturais. Então o Senhor, Ele disse a peste, a fome e os terremotos. Então, como nós sabemos muito bem, em vários lugares do mundo houve muita fome. Através da poluição, através das mudanças climáticas. Então chegou a fome em vários lugares do mundo. Então, aumento da população também. Então muitas pessoas do mundo, eles começaram a passar fome. Tem muitas pessoas que estão morrendo por conta da fome. Então nós aqui não conseguimos sentir isso. Então, mas se olharmos para o terremoto, nós sabemos que já houve no passado. Mas cada momento mais multiplica-se o número e a intensidade desses terremotos. Então nós sabemos que até hoje é a mesma coisa. Então terremoto, nós pensamos, terremoto pode estar acontecendo em um lugar longe, mas
Realmente não importa, em todo lugar nós podemos ver que está aumentando. E como a peste que se demonstra que desde antigamente já existiu, mas agora, realmente essa peste está atingindo vários lugares do mundo e muitas pessoas estão morrendo e muitas pessoas estão sofrendo. Então, pode ser que vocês não consigam sentir muito bem, não é? Porque nós pensamos, a peste, doenças, acontecem em todos os lugares do mundo. Então, será que realmente vai acabar na nossa geração? Tem muitas pessoas que podem pensar dessa maneira. Já que tem muitas pessoas que não conseguem sentir isso. Então, o Senhor, Ele não escolheu uma região para permitir esses sinais, mas sim pelo mundo todo. Quer dizer que essa peste realmente ela prevaleceu por todo o mundo. Então muitas pessoas sofrem e morrem. E é por isso que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades. E então agora, todas essas coisas realmente através da ciência que o homem tanto desenvolveu não consegue parar essas pestes. Nem pelo conhecimento do homem, nem pelo desenvolver da cultura, não tem como resolver isto. Por conta desses micro-organismos, que não são visíveis aos nossos olhos. Esse vírus, realmente atingiram muitas pessoas e muitas pessoas estão morrendo. Então muitas pessoas não sabem como agir. Então o trabalho que o homem pode fazer é muito, muito pequeno. Vocês não conseguem sentir isso? Então, o que é certeiro para nós é de que haverão muito mais dificuldades através de toda a peste, todas as dificuldades. Não se termina por aí, mas haverão realmente muitos mais sinais e catástrofes pelo mundo. Então, haverão realmente rumores de guerras. Então quer dizer que no último tempo haverá uma guerra. Então 1/3 do mundo todo irá morrer. E através do rei Armagedon, onde 2/3 da população mundial irão morrer. Então quer dizer que isso tudo pode acontecer no nosso tempo. É possível. E é por isso que para nós cristãos, para que nós possamos acordar, o Senhor, Ele, para acabar com esses nossos pensamentos, o Senhor tem nos permitido todos esses grandes sinais. Então eu penso desta maneira. E então é por isso que nós temos o pensamento, vou viver durante um longo período de tempo neste mundo em paz. Não, o homem precisa esquecer desse pensamento. Então, como se um dia fosse 1000 anos, o Senhor, Ele tem paciência, estar aguardando. É para que ninguém pereça, mas todos possam se arrepender e retornar para o Senhor. É o tempo de espera do Senhor. Mas o Senhor, Ele não está deixando para que o homem viva bem neste mundo, para que consiga viver a sua vida em paz neste mundo. Não é para isso que o Senhor nos permitiu, para que estamos neste mundo. Então, os cristãos também, enquanto eles estão neste mundo, eles vão se perdendo. Então eles ficam pensando, vou ficar neste mundo em paz, bem. Então, mas não é assim. Então é por isso que realmente nós precisamos perceber que está tão próximo do retorno do Senhor. Então mesmo que o Senhor retorne a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 40, realmente 2 haverão estar trabalhando no campo, mas um será levado e um será deixado. 2 mulheres estarão morrendo, uma será levada e outra será deixada. 2 estarão na mesma cama, dormindo. Mas um será levado e outro será deixado. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, seja de noite, seja de tarde. Não importa, qualquer momento o Senhor irá levar e o outro vai ser deixado. Porque através do julgamento do Senhor, realmente, todos irão para o inferno. Então, realmente, nós precisamos acordar e precisamos pensar, será que a salvação que recebi realmente é verdadeira? Então, será que eu somente estou vivendo uma vivência religiosa? Então não é nem um hobby, não é nem uma vida religiosa que nós estamos vivendo. Então não é uma brincadeira como as pessoas do mundo dizem. O Filho do Homem, ele morreu na cruz para nos salvar.
O Espírito Santo nos faz compreender esta verdade. Até agora ele está com paciência nos esperando. Mas os homens, eles não conseguem compreender este coração, esse planejamento do Senhor Deus. É por isso que até as pessoas que receberam a salvação estão assim. Como as pessoas do mundo, se misturando ao mundo, querendo viver um pouquinho melhor no mundo. Então, evangelizar é quando se tem tempo. Se não quiser evangelizar, não precisa evangelizar. Então, mas não pode ser assim. Quer dizer que o Senhor, enquanto Ele ora para nós, enquanto Ele faz todo esse trabalho para nós, Ele sabe que nos fez esse trabalho. Então, será que nós não temos essa responsabilidade? E também mais uma coisa que nós precisamos saber. Existe um ensinamento que o Senhor, Ele nos dá. Então, o Senhor, Ele liberou o povo de Israel do Egito. O Senhor permitiu a tribulação de que morressem realmente os primogênitos do Egito. E então eles tiveram que matar ovelhas para passar o sangue em seus portais para que eles pudessem ser salvos. Quer dizer que o Senhor os libertou do Egito e os enviou para a terra de Canaã, como prometido. O que é esse trabalho? Quer dizer que o Senhor, Ele está nos libertando do domínio do diabo, de Satanás, e através do sangue do Senhor Jesus. O Senhor, Ele, conforme havia prometido para o povo de Israel, permitiu a terra prometida. Para a terra prometida a Abraão, que é de Canaã. Então, quer dizer que isso também é uma imagem, uma das sombras para o reino dos céus. Então, o povo de Israel não entraram diretamente para Canaã após que saíram do Egito. Eles ficaram durante 40 anos no deserto. O que isso representa? Então, após eles receberem a salvação, até que eles pudessem entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor, Ele nos treinou, o Senhor nos fez crescer, o Senhor nos testou. Se olharmos em Deuteronômio capítulo 4 e 8, nós podemos ver muitas dificuldades que o Senhor permitiu para o povo de Israel, se eles obedecem a sua palavra ou não. O Senhor fez vários testes a eles. O Senhor fez com que eles morressem, fez com que eles passassem fome, fez com que eles sentissem sede, deu maná, rachou a rocha para dar a água a eles. De dia o Senhor permitia as nuvens para cobrir o sol, de noite a coluna de fogo para esquentar e protegê-los. Mas realmente o povo de Israel, quando tinha um pouquinho de dificuldade, eles já murmuravam contra o Senhor Deus. Então, realmente, o Senhor, eles começaram a falar, por que o Senhor Deus não nos deixou como escravos lá no Egito? Pelo menos nós podíamos viver um pouco melhor lá. Nós estamos aqui no deserto morrendo. Eles queriam matar a Moisés, queriam ir contra, diziam, vamos voltar para o Egito. Então, eles foram um pouco para a terra de Canaã, e depois começaram a voltar para o Egito, e depois começaram a ir para Canaã, e depois voltaram. Realmente, tem alguma pessoa que pensou assim que conseguia entrar na terra de Canaã? Não. Realmente, entre onde o povo de Israel estava para o Egito, existe o Mar Vermelho. Eles não podiam passar. Então, se você nasceu de novo, não tem como voltar para o mundo que é o Egito. Então, muitas pessoas que diziam, vamos voltar para o Egito, todos eles morreram. Por quê? Por quê? Porque o Senhor permitiu o castigo a eles. Se eles tivessem obedecido ao Senhor, eles tinham entrado rapidamente. Não precisava nem ficar perambulando durante 40 anos. As pessoas que receberam a salvação também. Todos eles receberam a salvação. Mas o coração deles, como é tão duro, não querem obedecer à palavra do Senhor Deus. Eles perdem o seu coração para as coisas mundanas. Eles dão alguns passos para diante do Senhor Deus, alguns passos para o mundo, vão e voltam, vão e voltam. Até quando que irão viver dessa maneira? E é por isso que para o povo de Israel, então, o Senhor permitiu muitas dificuldades a eles. Por quê? Para os treinar. Para ver se eles obedeciam à palavra do Senhor Deus. Para que eles possam compreender que não tem como viver sem o Senhor. Então, até que morram todos aqueles que queriam retornar para o Egito, o Senhor os treinou. Então quer dizer que isso o Senhor, Ele nos permitiu como ensinamento direto. Não é que não tenha nenhuma relação conosco. Eles, quando iam contra o Senhor Deus permitiu que serpentes abrasadoras para matá-los. E todos aqueles que se realmente afastavam
O Senhor permitiu amalequitas para realmente guerrearem com o povo de Israel. Então tudo isso está dentro da nossa vivência. Quer dizer que o Senhor, Ele está dizendo o quê? Ah, eu vou ver a minha vida toda e ir para diante do Senhor Deus. Não, não pode pensar assim. O Senhor, Ele está conosco, mas Ele nos permite a dificuldade. Então quer dizer que o Senhor, no meio dessa dificuldade, Ele nos protege. Então quer dizer que nós não podemos nos sujeitar a essas dificuldades deste mundo. Nós precisamos o quê? Obedecer mais ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar mais para viver pelo Senhor, para que assim o Senhor possa nos proteger. Então quer dizer que nós todos precisamos compreender muito mais coisas diante do Senhor Deus. Então, através da palavra que nós lemos hoje, e como nós sabemos, o antecessor de toda a humanidade, após ter pecado e ter sido expulso do jardim do Éden, Adão, ele teve um filho chamado Abel e Caim. Abel, ele fez a oferta diante do Senhor Deus pela fé e ele foi considerado como justiça para o Senhor. Então quer dizer que pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício e ele conseguiu esse testemunho de ser justo. Ele foi o primeiro homem a fazer esse sacrifício ao Senhor. Abel. Então nós todos somos pecadores que precisamos ser julgados, que precisamos morrer. Mas através de nós conhecermos e acreditarmos nesse sacrifício que o Senhor Jesus fez, quer dizer que nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então sem nenhum valor a ser pago por nós, nós nos tornamos justos. Nós somos justificados, quer dizer que está sem pecado, está salvo. Isso tudo é a mesma coisa. Então a pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que Abel ele representa todas as pessoas que receberam a salvação. E depois, Enoque, ele realmente foi visto como aquele que agradou a Deus. Então, Enoque, ele não viu a morte, ele foi transladado. Quer dizer que, enquanto vivo, ele foi para o Senhor. Então, somente tem duas pessoas que não viram a morte e subiram aos céus, que é Enoque e Elias. Então, agora uma pessoa que foi justificada diante do Senhor e outra pessoa que conseguiu o testemunho de ter agradado a Deus. Então, se nós olharmos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, todos eles compreenderam a graça do Senhor e receberam a salvação. É exato, não é? Então, se nós todos sabemos que isso é exato, então o que é que nós precisamos fazer? É só ficar quieto e ir para o céu agora? Então, agora, se nós recebemos a salvação pela graça, nós somos aqueles que recebemos o quê? O testemunho de que agradamos ao Senhor Deus. É isso que nós precisamos. Então, nós precisamos realmente receber a salvação como Enoque, ou sermos levados como Enoque diante do Senhor Deus. Nós precisamos conseguir esses testemunhos de que agradamos ao Senhor Deus. Então, realmente, antes, nós, por conta dos nossos pecados, nós estávamos longe do Senhor Deus. Nós éramos inimigos, nós éramos o quê? Os filhos da desobediência. Mas o Senhor, que é cheio da misericórdia, através de Cristo, através de todo o sacrifício do Senhor, nós todos recebemos a salvação. Então, os restantes da nossa vida, nós precisamos viver o quê? Para agradar ao Senhor. Então, é por isso que hoje, nós iremos aprender sobre o Enoque, aquele que representa aquele que agradou ao Senhor Deus. Então hoje, através da vida de Enoque, nós iremos aprender realmente como é que uma pessoa que realmente ele pode agradar ao Senhor Deus. Então qual é a vivência de agradar a Deus? Então por que nós precisamos agradar a Deus? O motivo de nós termos que agradar ao Senhor Deus realmente são vários. Então primeiro, o Senhor que nos salvou é aquele que agradou a Deus. Se olharmos em Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor ele recebeu o batismo e desceu, realmente ele subiu às águas, ouviu-se uma voz dos céus, dizendo que este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então ouviu-se essa voz. Então, quer dizer que o Senhor realmente desde o início,
Ele era aquele que agradava ao Senhor Deus. Então será que é necessário mais uma palavra dizendo que o Senhor, ele agradou o Senhor? Então o Senhor, ele além de ser o nosso Salvador, realmente toda a vida do Senhor Jesus, realmente se tornou o quê? Um exemplo para todos nós cristãos. O Senhor, quando recebeu o batismo no Rio Jordão, o Senhor acabou com toda a inimizade que o homem tinha, quer dizer que o Espírito Santo ele veio e trabalhou para todos, e tudo. E assim o Senhor, ele diz, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então quer dizer que não somente o Senhor Jesus, mas é a palavra que se aplica para todas as pessoas que receberam a salvação. Então, e é por isso que nós todos, depois que recebemos a salvação, nós nos tornamos em filhos amados do Senhor. Já que nós somos filhos do Senhor Deus, nós precisamos receber o testemunho de que nós somos filhos do Senhor, que agradamos ao Senhor Deus. Então, quando no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus estava ali para ser transformado, Moisés e Elias apareceram ao lado do Senhor, e ouviu-se a voz do Senhor. Então, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então, vós ouvireis a palavra dele. O Senhor, quando estava no Monte da Transfiguração, o que ele disse com Moisés e Elias? Então, Moisés e Elias são aqueles que representam todos os profetas, os servos do Senhor, do Antigo Testamento. Moisés representa os profetas, Elias representa todos os profetas diante do Senhor Deus. Então, um que representa a lei e um que representa os profetas do Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele está realmente mostrando que o Senhor Jesus recebeu a evidência de toda a lei, de todos os profetas. Então o Senhor, quando ele disse que iria morrer em Jerusalém, então quer dizer que o Senhor Jesus, ele já estava realmente prevendo e já contando sobre a sua morte futura. Então agora nós não estamos escutando a palavra de Moisés ou de Elias. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Jesus, que é Filho do Senhor Deus que nos salvou. Então, quando o Senhor ele decidiu morrer, realmente nós sabemos que o Senhor ele se agradou. E assim como a palavra de João, capítulo 8, versículo 29. Então, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então quer dizer que o Senhor que nos salvou é aquele que sempre agiu da forma que os agradara a Deus. É por isso que realmente não foi deixado só. Então esta palavra agora para aqueles que foram salvos. Quer dizer que nós todos, como o Senhor Jesus, precisamos viver para agradar ao Senhor. Nós precisamos receber este testemunho. Nós precisamos receber este testemunho de que agradamos ao Senhor. Então, o motivo de que nós temos que agradar ao Senhor é que nós que estávamos vivendo no meio deste pecado para sermos julgados, o Senhor ele nos salvou. Ele nos permitiu a vida eterna. Ele nos considerou como seus filhos. E é por isso que nós precisamos agradar ao Senhor Deus Pai. Então, os pais que me fizeram nascer, que cuidaram de mim, agradar a eles, realmente isso é o quê? Realmente o necessário, o essencial para ser feito. Então, mas o maior amor do que todas essas coisas, de um amor de pai ou de mãe, é o do Senhor, que não tem como ser negado. É por isso que nós temos amado ao Senhor e nós estamos servindo ao Senhor, e isso é algo normal, é algo lógico a ser feito. É por isso que Romanos capítulo 8, realmente o Senhor ele não poupou o seu Filho. Ele permitiu para que ele morresse por todos nós. Então, ele não poupou o seu Filho unigênito. Ele entregou para a morte aquele que entregou o seu Filho. Então, como é que nós podemos retribuir toda essa graça que temos recebido? Então, agora, o trabalho que nós precisamos fazer é que através dessa graça, nós que fomos salvos por essa grande graça do Senhor, que nós possamos agradar a este Pai, que é algo lógico.
Então, como é que nós iremos retribuir essa graça que nós temos recebido do Senhor? O restante de nossas vidas são vidas que nós precisamos viver para agradar ao Senhor Deus. Como em Gálatas, realmente o apóstolo Paulo disse: eu irei agradar aos homens ou agradar a Deus? Ai de mim se agradar aos homens. Então quer dizer que realmente eu não sou servo de Deus se eu buscar agradar os homens. Então, se eu tentar agradar alguém, eu tentar agradar a mim mesmo, eu tentar realmente deixar alguém feliz. Então isso está errado, quer dizer que eu preciso viver para agradar ao Senhor Deus. Então realmente não é viver, como é que eu vou agradar a minha carne, como é que eu vou viver para agradar a mim mesmo. Como em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então realmente nós todos não estamos vivendo para agradar aos homens. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor que está cuidando e olhando para os nossos corações. O restante da nossa vida, nós não estamos vivendo para agradar aos homens. Nós somos aqueles que estamos vivendo junto do Senhor, aquele que agrada a nossa vida. Então realmente é aquele Senhor que nos salvou. Nós precisamos viver para agradar a sua vida. Realmente, por que também nós precisamos agradar a este Senhor? Então, porque durante realmente a nossa vivência deste mundo, nós estamos vivendo junto do Senhor, porque o Senhor, Ele nos cuida, Ele realmente nos conduz. Se olharmos em Mateus capítulo 28, versículo 20, realmente até os confins da terra o Senhor, Ele disse que estará junto conosco. Ele não somente nos salva, mas até que possamos entrar no reino do Senhor, até que acabe este mundo. O Senhor, Ele está junto conosco. O apóstolo Paulo disse que até que eu possa entrar no reino dos céus, o Senhor, Ele nos salva e nos cuida. Então, ele já disse, realmente até a nossa morte, o Senhor, Ele me conduz. Então, o Senhor é aquele que me protege, aquele que me conduz. Quando nós olhamos para este Senhor, nós precisamos agradar verdadeiramente ao Senhor. Se olharmos em Salmos capítulo 23, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, não somente refrigera a minha alma, mas o Senhor, através do seu nome, Ele nos conduz para o caminho da graça, para o caminho dessa justiça. Então, realmente, nós agradarmos a este Senhor não é algo lógico a ser feito. E é por isso que agora, sem falta, sem demora, o Senhor é aquele que nos leva para o seu reino. Então agora nós estamos nesse reino do Senhor, vivendo no meio dessa glória do Senhor, agradando a sua vida. Nós iremos viver junto dele, então, porque nós temos essa esperança diante do Senhor. Então nós precisamos agradar a este Senhor Deus. Se olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 20, realmente nós somos aqueles que estamos vivendo neste mundo, realmente ele vai ser totalmente destruído e vai sumir. Não é só deste mundo. Quer dizer que realmente tudo vai ser destruído, ele não vai somente tremer. Então realmente quando este mundo todo acabar, realmente o Senhor, Ele já está dizendo que este reino, este mundo todo vai ser destruído, mas o Senhor, Ele nos prometeu o seu reino dos céus. Então já que nós recebemos esse reino do Senhor como um presente, nós não precisamos nos preocupar deste mundo. Então é por isso que nós precisamos agradar ao Senhor Deus, realmente com temor e tremor, realmente porque o reino do Senhor ele já nos foi prometido. E é por conta disso que nós somos que aqueles que servimos ao Senhor. Então nós estamos na imagem de que servimos ao Senhor. Então nós somos aqueles que tememos ao Senhor. Então caso eu peque, eu preciso ter este medo. Realmente, caso eu me afaste do Senhor, eu preciso ter este medo no meu coração. Realmente, eu preciso, aí é também com a felicidade, servir ao Senhor. E mais um motivo de nós termos que agradar ao Senhor é que sem demora o Senhor, quando Ele retornar, quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor Ele há de nos julgar, realmente conforme o que nós temos feito e vivido. Então, se olharmos em Mateus capítulo 16, vamos procurar. Palavras de Mateus capítulo 16. Palavras de Mateus capítulo 16. Versículo 27.
até o versículo 1 do capítulo 17. Então, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Vamos ver versículo 2. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então até aqui. Então se olharmos aqui, o Senhor ele deu uma palavra muito importante. Então, realmente, o Senhor ele está falando sobre a sua vinda, o seu retorno. Então, quando ele retornar com os anjos, então realmente ele irá de julgar cada um conforme a sua obra, não é mesmo? Porque ele diz que irá retribuir. Então, realmente, quando o Senhor ele vier, todo esse tempo da graça também se encerra. Uma pessoa que não recebeu a salvação, esse tempo de receber a salvação também está para acabar. Então, o tempo que o cristão tem para viver pelo Senhor, também tudo está para acabar. Então, agora resta somente o julgamento. Então, agora, conforme cada um tem vivido, então, realmente há de pagar, há de ser retribuído. Uma pessoa que não recebeu a salvação, como em Apocalipse, ele já disse realmente todos eles que realmente estarão diante do Senhor, diante do seu trono. Todos eles irão receber o julgamento conforme têm vivido. E eles serão julgados para a segunda morte, que é a morte do lago de fogo. Quer dizer que são as pessoas que não receberam a salvação vão para o inferno. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida é lançado para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então a pessoa que recebeu a salvação, ele recebe o julgamento diante do Senhor Deus, mas o julgamento conforme ele tem vivido. E a pessoa que não recebeu a salvação é julgada diante do Senhor, conforme a sua obra, e ele vai ser julgado para sofrer no inferno, realmente o tanto que ele tem pecado. Então os justos, eles também serão julgados diante do Senhor Deus, mas não para realmente decidir céu ou inferno. Realmente, mas todo o pecado que nós temos pecado vivendo diante do Senhor nesta terra vai ser revelado diante do Senhor. Então, assim, o Senhor, ele realmente nos mostrará, depois de nós termos recebido a salvação, realmente como é que nós temos vivido com este nosso corpo, como é que nós vivemos diante do Senhor Deus. Será que eu vivi pela graça do Senhor, pela vontade do Senhor, ou eu tenho vivido somente pela minha própria carne, ou pela minha própria vontade? Então eu vivi pelo Senhor ou eu vou viver por mim mesmo? Então esse é o julgamento após morte. Então quer dizer que é esse o julgamento que o Senhor fará para todos os justos. Então não é o julgamento de ir para o céu ou o inferno. Realmente a salvação não pode sumir, mas após receber a salvação, a vivência do cristão, realmente como ele tem vivido diante do Senhor, o Senhor ele irá permitir o seu galardão ou não. Como em Apocalipse, o Senhor ele disse que rapidamente estou para retornar. E o Senhor ele há de atribuir como cada um tem trabalhado. Então agora realmente quando o Senhor ele retornar, existe o julgamento que há de receber neste mundo. Então é por isso que agora, quando eles estão diante do Senhor Deus, realmente como é que eles vão se tornar, como é que eles vão servir ao Senhor. Então agora o restante de nossas vidas, como é que nós iremos viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus. É uma vivência que nós precisamos agradar ao Senhor. Então é por isso que o Senhor ele já nos disse que Ele há de julgar dessa maneira. Então realmente Ele está dizendo que agora realmente terão alguns que estão aqui que não vê o Senhor ele retornar com o seu trono, antes de conhecerem a própria morte, antes de verem a morte. Então, após o Senhor ele dizer essa palavra, então o Senhor levou Tiago, João e Pedro para o Monte das Oliveiras e mostrou realmente ele sendo transfigurado no Monte da Transfiguração, perdão. Quer dizer que o rosto do Senhor ele transformou-se como
realmente uma luz, ficou tão branca como a luz. As roupas, as vestes do Senhor também começaram a brilhar. Quer dizer que o Senhor foi transformado em uma imagem gloriosa. Moisés e Elias apareceram ao lado do Senhor naquele momento. Então, Pedro, João, Tiago, eles viram esta imagem do Senhor, não é mesmo? Eles viram realmente, o Senhor ele já disse que haverá alguns que irão ver o Filho do Homem realmente retornar antes mesmo de conhecer a morte. Então, no templo do Senhor Jesus, como que os discípulos eles viram ver? Não, o Senhor ele já deixou o quê? Realmente profetizada. Então, na Bíblia, realmente ele já profetizou muitas palavras realmente de o que aconteceria nos fins dos tempos. Então, realmente, o que Pedro ele também disse? Ele disse que realmente é essa imagem que nós temos vivido, realmente nós temos visto e conhecido, não é realmente uma ideia que nós estamos falando, isso vai acontecer ou não vai acontecer. Realmente o Senhor ele já nos profetizou e já nos mostrou. Eles viram e ouviram sobre o Senhor. Então quer dizer que agora eles vivem para agradar a este Senhor. Realmente porque eles já viram aquela imagem do Senhor sendo transfigurado no Monte da Transfiguração. Então eles puderam ver aquela imagem semelhante de como será na vinda do Senhor. Moisés e Elias serem aparecidos diante deles. Quer dizer que Moisés ele partiu da terra do Egito e ele foi para diante do Senhor, indo para a terra de Canaã. E assim, quando ele apareceu no Rio Jordão, ele olhou para a terra de Canaã. Ele não pôde entrar e morreu na terra de Canaã. Quer dizer que isso representa o que? A vida de fé que ele viveu diante do Senhor. E ele morreu e foi para o céu. Quer dizer que ele representa, sem poder entrar no reino do Senhor, ele morreu. Elias representa o quê? Representa aquele que fez toda a vida, todo o trabalho do Senhor Deus. E quando ele ainda estava vivo, ele foi levado aos céus para ir diretamente ao reino do Senhor, sem conhecer a morte. Então quer dizer que realmente os santos, os profetas, todos eles aparecerão diante do Senhor, porque existem aqueles que foram levados aos céus enquanto viviam o trabalho do Senhor e aqueles que morreram fazendo o trabalho do Senhor. E também realmente como Enoque, aqueles que não morreram, aqueles como Elias que não morreram, tá? Aqueles todos que irão realmente ir para conhecer o reino do Senhor. Então aparecem dois tipos de pessoas, Abel e Enoque. Então é por isso que o Senhor ele disse que quando realmente soar a sua trombeta, realmente o Senhor ele há de descer para este mundo novamente. E assim realmente os mortos eles ressuscitarão primeiro. E assim depois os restantes, realmente eles irão ser levados para os céus, junto daqueles que ressuscitaram, todos aqueles que foram salvos. Quer dizer que nós todos agora estamos junto desse Senhor. Então quando o Senhor ele retornar, nós iremos viver juntos aqueles que morreram antes pelo Evangelho, que agora ressuscitaram e agora serão transfigurados, transformados para subirmos ao reino do Senhor. Diz que o Senhor ele está mostrando antecipadamente para todos nós. Então, é por isso que agora nós todos, diante do Senhor, estamos vivendo para o seu trabalho. Quer dizer que agora nós não estamos parados, mas nós cristãos recebemos a salvação desde o momento que recebemos a salvação. Agora, realmente as coisas antes da salvação já passaram. Agora nós já não calculamos essas coisas passadas. Então, mas desde o dia que nós recebemos a salvação até podemos entrar no reino do Senhor Deus, tudo isso realmente pode ser muito bem calculado diante do Senhor. Então, realmente como é que nós temos vivido? Nós precisamos receber esse julgamento diante do Senhor Deus. Então, vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10, vamos ler todos juntos. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo desta maneira. Então seja que nós estejamos presentes ou ausentes. Não somente o apóstolo Paulo, realmente todos aqueles que receberam a salvação, enquanto eles vivam neste mundo ou partam, é viver ou morrer. Então eles realmente precisam se esforçar para agradar a Cristo.
Então, porque o cristão realmente, mesmo vivendo, tem que agradar ao Senhor. Mesmo morto também, ele realmente precisa estar agradando ao Senhor. Viver ou morrer, precisa se esforçar para se tornar aquele que agrada ao Senhor. Por quê? Então, porque o Senhor, ele não somente nos salvou, então, mas nós todos, realmente, quando aprendemos sobre esse Senhor. Então, quer dizer que realmente, com certeza, então, realmente, o que será feito a nós? Então, realmente, realmente, no fim, o Senhor, ele há de fazer com que todos nós estejamos ante o seu tribunal. Tipo, o que acontecerá nesse momento? Quer dizer que nós precisamos realmente ser considerados aqueles que agradamos somente ao Senhor. Então nós não vivemos já o restante das nossas vidas para agradarmos a carne e a nossa vontade. Então, seja a dificuldade, seja a tristeza, nós precisamos viver agradando ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar para esse trabalho. E é por isso que Enoque, realmente, quando o Senhor o levou, ele realmente recebeu o testemunho de que agradou a Deus. Então, quer dizer que quando o Senhor ele retornar, realmente nós, quando fomos levados para o reino do Senhor, quer dizer que esta é a nossa imagem. Então, quer dizer que Enoque, realmente antes mesmo do dilúvio acontecer, ele foi levado pelo Senhor. Realmente, quando o Senhor Jesus, ele realmente retornar para este mundo, realmente os cristãos que sem morrer, eles serão levados para o reino do Senhor. Então, esta é a imagem dos cristãos. Então, nós sabemos muito bem que nós estamos vivendo neste momento onde nós seremos levados. Realmente o Senhor, ele disse o quê? Realmente qual é a palavra que ele está dizendo? Para nós sabemos que quando aparecerem esses sinais, nós sabemos que já o Filho do Homem jaz às portas. Então ele está dizendo o quê? Para os cristãos que receberam a salvação. Então quer dizer que todos os sinais que o Senhor, ele realmente já havia profetizado, já acabou. Realmente já estamos no fim de tudo, está para terminar. Realmente ao eu falar uma coisa dessa, será que está errado? Então, mas tem pessoas que falam, ah, será? Ah, mas se o Senhor ele não vir muito rápido, pode ser que nós mesmos vamos mais rápidos nos encontrarmos com o Senhor. Então, se olharmos logo em Apocalipse, vamos ver Judas. Palavra de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, vamos ler. Judas capítulo 1, versículo 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então Enoque, ele andou com o Senhor, e ele realmente subiu aos céus. Realmente não está representando quais as palavras que Enoque havia dito, mas aqui está escrito o que o Enoque disse. Então quem escreveu a palavra de Judas, realmente ele inventou? Não, foi o Espírito Santo que o ensinou. Então quer dizer que o Enoque, ele profetizou. O que? Realmente ele dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos os que... e para fazer convictos todos os ímpios acerca de suas obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então ele disse que haria de julgar realmente todos os homens. Então realmente conforme todo o pecado dos pecadores. Realmente conforme todas essas palavras ímpias que eles haviam dito impiamente. Então o Senhor ele haveria de fazer julgar. Então, quer dizer que o Senhor ele há de julgar, que é o julgamento do Senhor. Então quem não recebeu a salvação. Então realmente é o julgamento que os pecadores que não receberam a salvação, eles realmente haviam de receber. E os salvos, eles irão receber o julgamento conforme o que eles têm vivido diante do Senhor. Será que não tem problema? Então realmente uma pessoa que diz que recebeu a salvação. Uma pessoa que se diz filho do Senhor Deus.
Então agora ele fala, vou viver aqui no adequado, ali na barra do limite, e agora eu posso ir para o céu depois que eu morrer. Não, a Bíblia fala desse jeito. Se você recebeu a salvação pela fé, você precisa viver pela fé. Se você recebeu a salvação pela Bíblia, você precisa viver pela Bíblia, conforme a Bíblia. Assim para que você possa ir para diante do Senhor de forma realmente digna. É por isso que se nós olharmos na Bíblia, realmente quando o Senhor ele retornar, então o Senhor ele nos levar para o seu reino. É quer dizer que nesses últimos tempos, realmente o Senhor ele veio para nos salvar. Então quer dizer que os cristãos eles não entram para a última tribulação. Então como o Senhor levou Enoque antes do dilúvio, quando houver a última guerra, como o Senhor ele já resgata todos os seus aliados do território inimigo e depois destrói o inimigo da mesma maneira. Então o Senhor, depois que ele levar todos os santos que receberem a salvação, o Senhor sem misericórdia haverá de julgar este mundo. Então todo aquele tempo de paciência, de espera do Senhor, de perseverança realmente não acabar. Porque o Senhor ele somente pode julgar este mundo que está cheio do pecado. Então agora todos os santos que receberam a salvação do Senhor há de levar no fim. Então o Senhor ele irá permitir o seu julgamento terrível para este mundo. E é por isso que nós todos, que agora como Enoques, realmente vivos, nós podemos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos vivendo neste tempo. E é por isso que como Enoque, antes de nós irmos diante do Senhor Deus, nós precisamos receber o testemunho de que nós agradamos a Deus. Tá, agradar a Deus quer dizer que isso se torna o objetivo, a esperança realmente do cristão enquanto vive nessa terra. Então o que vocês pensam sobre isso? Vocês já receberam a salvação? Vocês receberam a salvação verdadeiramente? Então realmente a esperança que nós temos dentro do nosso coração, se nós recebemos a salvação, não é de agradar a Deus? Não é mesmo? Então isso não é o objetivo de nossas vidas? Isso está errado? Então a vida de fé é uma vida de hobby? É uma brincadeira? Até quando que vocês vão viver dessa maneira? Então agora o Senhor ele está querendo retornar. Então o Senhor não tem retornado ainda. É porque Ele deseja que todas as pessoas não pereçam, mas possam vir para diante da sua palavra. E o Senhor ele está permitindo mais uma chance para que possam viver pelo Senhor. Mas mesmo assim vocês não querem? E então, nós todos agora estamos indo para a vontade do Senhor. O objetivo da nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Então realmente nós éramos pecadores imundos que precisamos ser julgados, seríamos destruídos. Mas nos tornamos filhos do Senhor Deus. Nós agora nos tornamos aqueles que agradam ao Senhor. Então o que isso significa? Como isso é algo tão glorioso, tão importante diante do Senhor? Então agora realmente todos pecaram, então todos estão destituídos da graça de Deus. Então nós agora, realmente os pecadores que eles precisavam ser julgados, agora eles poderem entrar no reino do Senhor Deus. Agora eles poderem agradar ao Senhor Deus. Isso não é uma grande responsabilidade, um grande poder que o Senhor ele nos permitiu? Se olharmos em Sofonias capítulo 3, versículo 7 também. Então realmente o nosso Senhor Deus, ele está junto conosco. E realmente Ele nos leva à felicidade. E Ele realmente nos ama por completo. Quer dizer que realmente em alegria o Senhor Ele nos chama e Ele se felicita. Então o Senhor Ele não somente nos salva, mas Ele está no meio de nós. Através de nós Ele realmente está na felicidade. E Ele nos ama continuamente. E Ele nos chama em felicidade. Quer dizer que continuamente Ele, o que está feliz.
Então, após recebermos a salvação, após nós nos casarmos, quando nós temos filhos, realmente como é bonito, como os pais eles se agradam ao ver os seus filhos. Então, mesmo que o filho faça um cocô na fralda, os pais estão muito felizes. Então, os pais ficam muito felizes olhando para ele. Então, como o Senhor ele se agradou de nós, vocês sabem disso? Então, todo pecador que precisava ser julgado, nós que éramos filhos do ódio diante do Senhor Deus. Nós todos agora realmente estamos vivendo e o Senhor ele está se agradando de nós. Então nós precisamos agradar ao Senhor. Então se nós não agradarmos ao Senhor, realmente está errado. Quer dizer que nós precisamos nos agradar primeiramente, então somente no Senhor. Então, nós precisamos nos tornar aqueles que agradam realmente o Senhor. Então se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Então quer dizer que agora pela graça que o Senhor ele nos salvou, então através de uma felicidade gloriosa. Então quer dizer que assim o nosso espírito ele é salvo diante do Senhor. Então quer dizer que existe uma alegria tão grandiosa que o cristão ele não consegue contar pela sua própria boca. Não é ficar alegre porque conseguiu dinheiro, não é ficar alegre porque comeu uma coisa boa, não é ficar alegre porque está feliz, não é somente essas alegrias. Essas alegrias são mundanas que até os pecadores eles sentem neste mundo. Nós não estamos alegres por causa dessas coisas. Nós estamos vivendo num mundo realmente para recebermos a alegria gloriosa das coisas espirituais, porque nós recebemos a salvação. Porque nós fomos salvos da todo o julgamento, toda a perdição, tribulação, para a glória do Senhor. Quer dizer que nós estamos alegres agora de uma forma gloriosa pelo Senhor. Se olharmos em Abacuque capítulo 3, nós podemos ver que o profeta Abacuque ele já havia dito. Ele diz que realmente a videira, a figueira não tem os frutos, não tem ovelha, não tem bois, não tem nada no campo, não tem nada. Não tem frutas, não tem realmente mantimento, não tem os animais dentro do estábulo. Então, mas eu estou alegre por conta do Senhor que me salvou. Então, as pessoas que têm muitas coisas, vocês olham para eles e vocês falam, nossa, quando é que eu vou ver como aquela pessoa? Vocês imaginam assim? Então, como o Senhor Jesus era tão pobre? O Senhor Jesus ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu 30 anos como filho de um carpinteiro que era pobre. O Senhor durante 3 anos e meio ele viveu realmente como uma pessoa sem casa. Realmente num lugar para dormir. Ele dormiu sobre a montanha de noite e de dia ele viveu pregando. Os judeus perseguiam o Senhor Jesus para matá-lo. E por fim o Senhor Jesus ele morreu crucificado. Então, antes o Senhor, ele que era rico, ele se fez pobre por nós. Então, como o Senhor, ele é uma pessoa tão rica. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que cuida sobre milhões e milhões de anjos. Mas ele também, dentre todos os homens, ele veio como o mais pobre. Realmente existe alguém que nasceu rico entre nós aqui, agora? Vocês conseguem ver tão pobres como o Senhor? Sem lugar para dormir? O Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele veio como muito pobre. Então por quê? Porque ele queria nos dar a riqueza do reino dos céus. E como era o apóstolo Paulo? Então nas palavras de hoje, o apóstolo Paulo é aquele que realmente fez... É uma pessoa muito inteligente, é uma das pessoas mais famosas do mundo. Mas após receber a salvação, ele realmente se desgastou, se destruiu por completo. Ele passou fome e foi torturado. Então, realmente haviam muitas pessoas que estavam escondidas em vários becos tentando matá-lo. E por fim, para ele tentar pregar o evangelho, ele não conseguiu dormir, ele tremia de frio. E por fim ele morreu sendo decapitado. Mas então,
qual inveja que nós temos tanta neste mundo. Moisés, ele era considerado o filho da filha de Faraó. Ele realmente, se fizesse bem, poderia se tornar até o rei. Mas ele largou todas essas coisas. Ele considerou realmente maior a graça do Senhor do que todas as riquezas do Egito. Então ele viu a Cristo que estava por vir. Quer dizer que ele recebeu esse poder ao ver sobre o Senhor. Então ele considerou o Senhor muito mais precioso, o galardão do Senhor, do que todas as riquezas do Egito. Então quer dizer que ele realmente se alegrou em se sofrer junto do povo. Então nós todos sabemos disso, não é? Então o que acontece se nós somente sabemos disso? Nós precisamos colocar em prática todas essas coisas. Se olharmos em Isaías capítulo 66, realmente nós todos nos agradamos pelo Senhor Jeová. Então porque o Senhor, ele me vestiu com a veste da salvação. Como a noiva que realmente se veste de branco, ela se enfeita com as suas joias. Então nós agora realmente nos despimos de todo este pecado sujo. E agora estamos vestindo essa veste da salvação diante do Senhor. Então quer dizer que o Senhor, ele realmente nos salvou. E ele realmente nos enfeitou através da sua grande graça, das suas joias. Quer dizer que agora o meu espírito, ele está alegre diante do Senhor. Se olharmos em Salmos 30, nós podemos ver que nós precisamos agradar ao Senhor Jeová. Porque ele irá cumprir os nossos desejos. Então, quando nós, realmente, enquanto nós agradamos ao Senhor, nós precisamos procurar algo que nos satisfaz. Mas dentro da satisfação que nós damos ao Senhor, quer dizer que nós precisamos nos agradar aonde nós estamos vivendo para agradar ao Senhor. Então, quando o Senhor, ele está triste, eu preciso me entristecer. Se o Senhor, ele está realmente gostando, eu preciso gostar daquilo também. Se o Senhor, ele está triste, eu também preciso me entristecer, não é mesmo? Então Davi, após ter pecado, ele realmente se arrependeu. Em Salmos 58 ele diz: Senhor, realmente me restaura essa dignidade diante do Senhor, que possa me utilizar para o seu trabalho. Então é realmente assim, para que quando eu me tornar o exemplo diante dos pecadores, os pecadores possam retornar para o Senhor. Então, realmente, quando nós recebemos a nossa salvação e nós pecamos, a nossa salvação não é que desaparece, mas quer dizer que acaba a alegria que nós temos neste mundo. Então nós, realmente, o que Davi ele pediu? Ele disse: Senhor, por favor, restaure essa alegria da salvação em mim. Por favor, Senhor, por favor, segure a minha vida. Que o Senhor possa me segurar. Que o Senhor possa permitir essa alegria da salvação novamente para mim. Possa acender novamente este fogo. Então nós estamos agradando ao Senhor. Quer dizer que isso é a nossa força. Então agora nós, enquanto estamos no meio daquilo de agradar ao Senhor, então naquele meio, agora eu estou agradando ao Senhor. Quer dizer que isso é o meu talento diante do Senhor. Então já que nós todos agora estamos indo diante do Senhor, Deus. Realmente mesmo na tribulação nós estamos alegres, mesmo na dificuldade nós estamos alegres. Nós estamos agradecendo ao Senhor, Deus, não é mesmo? Tem alguma coisa que nós estamos temendo? Existe algo que nós temos inveja? Se nós olhamos em Efésios, capítulo 52, realmente nós precisamos testar diante de nós o que realmente é falho a nossa vida de fé diante do Senhor Deus. Então agora, enquanto nós vivemos diante do Senhor, nós precisamos pensar, realmente o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo para agradar ao Senhor Deus. É isso que eu preciso procurar, porque na Bíblia está escrito. Então em Romanos capítulo 12, ele diz realmente, nós agora precisamos entregar o nosso como que é um sacrifício vivo para o Senhor, que nós precisamos nos entregar como um culto racional. Então agora realmente não resta nada além do nosso corpo para entregarmos diante do Senhor Deus. A gente não importa se eu fiz bem ou fiz mal, realmente com todo este corpo que eu tenho agora. Então eu preciso me entregar como um sacrifício vivo diante do Senhor.
Quer dizer que esse é o culto racional, espiritual que nós estamos para dar diante do Senhor. Então nós não podemos receber como exemplo essas coisas deste mundo sujos e imundos carnais desta geração. Realmente nós precisamos saber distinguir quais as coisas da vontade da glória do Senhor Deus. Então nós não podemos nos parecer com realmente essa geração pecaminosa, essa geração tão carnal. Realmente nós precisamos perceber que nosso coração está sendo mudado pelo Senhor. Isso quer dizer que nós todos somos renovados. Quer dizer que o Senhor, Ele parte através desse trabalho. Isso quer dizer que agora nós todos estamos fazendo o trabalho do Senhor. Então o Senhor, Ele disse para nós aprendermos a distinguir todas essas coisas. Então quer dizer que o Senhor, Ele disse o quê? Realmente que nós, o que é o seu trabalho? O que é a sua santa vontade? O que Ele se agrada? Qual é a sua vontade completa? Então o Senhor, Ele nos faz compreender através da sua palavra, para que possamos viver conforme esta palavra. O Senhor, Ele nos ajuda para que possamos fazer conforme tal. Então já que o Senhor, Ele se agrada, então eu preciso me agradar. Se o Senhor, Ele não gosta de algo, eu também não, realmente preciso realmente não gostar daquilo. Então se o Senhor, Ele considera algo santo, então eu preciso considerar como aquilo como santo e fazer o seu trabalho. Então realmente se o Senhor, Ele considera algo como maligno, então eu também preciso considerar aquilo como maligno. Então realmente mesmo que eu goste de fazer, se o Senhor, Ele não se agrada, então eu não devo fazê-lo. E é por isso, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Então, realmente agora não vivemos mais seguindo a vontade do mundo, mas sim que nós possamos seguir a vontade do Senhor, para que o restante da nossa carne nós possamos viver pelo Senhor. Então, porque agora realmente o restante que nós temos, agora não resta muito, não tem muito agora para nós retornarmos para o Senhor. Para que jamais nós vivamos conforme as pessoas deste mundo, seguindo a vontade da carne. Mas nós possamos seguir somente seguindo a vontade do Senhor. Então, viver ou morrer. Então, agora nós possamos viver o restante das nossas vidas pelo Senhor. Então, agora realmente já passou todo esse momento onde nós vivíamos pela nossa carne. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, realmente nós estamos postos aqui para fazermos a vontade do Senhor Deus. O Espírito Santo que está agindo no meio de nós. Então Ele nos faz compreender qual é a santa vontade diante do Senhor Deus. E Ele também nos permite a vontade de nós fazermos o trabalho do Senhor Deus. E nos permite o poder para podermos realmente realizar esse trabalho do Senhor. Então que nós possamos ter esse desejo diante do Senhor Deus. Então quer dizer que Ele nos permite o trabalho do Senhor Deus como se fossem os nossos sonhos, para que nós possamos cumprir. Então o nosso sonho é viver realmente agradando ao Senhor Deus, fazendo o trabalho que foi nos permitido pelo Senhor. E quando nós nos partimos, nós possamos ir diante do Senhor, para ir para o seu reino de forma digna. Então quer dizer que realmente o cristão, realmente se ele perde o objetivo da vivência dele, é mesmo que está morto. Então em Romanos capítulo 8. Aquele que está no meio da carne, ele não pode agradar ao Senhor Deus. Então o cristão, quando ele recebe a salvação, existem aqueles que estão no meio do pecado. Aqueles que estão no meio da carne. Aqueles que estão no meio da carne, eles não podem agradar ao Senhor Deus. Então como é que eu vou agradar essa minha carne, coisa do tipo? Não é assim. Será que uma pessoa que tenta agradar a sua própria carne pode agradar ao Senhor Deus? Então ele tem que buscar a sua alegria na alegria do Senhor. Se olharmos em Hebreus capítulo 10, 19, realmente o Senhor, ele diz, quando nós realmente nos afastarmos, realmente o Senhor, ele não irá se agradar. Então nós não podemos recuar, nós não somos aqueles que devem recuar. Então nós, quando recebemos a salvação, até podemos entrar no reino do Senhor Deus, nós somos aqueles que temos a fé. Então nós precisamos ir adiante, para frente, continuamente. Adiante pelo Senhor, cada momento se aproximando do Senhor. Nós não podemos recuar.
Então, passo a passo. Então, para a glória do Senhor Deus, para a vontade do Senhor Deus, nós precisamos avançar. Então, isso é a vida de fé. Então, mesmo que os seus ouvidos possam doer, e de tanto eu pregar a palavra, vocês ficam dizendo, eu tenho como viver assim. Realmente eles falam, eu tenho a minha carne. Claro, todo mundo tem a carne. Então, parem de dar desculpas. Parem de tentar amenizar. Realmente falando, eu não tenho, eu tenho situações, eu tenho problemas. Como assim situações? Realmente, se nós estamos aqui para agradar ao Senhor, qual é este trabalho? Então, Lucas capítulo 15, versículo 7. Quando um pecador, ele se arrepende. Realmente, ele é muito mais, realmente é muito maior de alegria ao Senhor do que 99 justos. É um pecador, ele se arrepender e retornar para o Senhor. Isso é muito mais feliz diante do Senhor. Então, nós pregamos o Evangelho. Nós fazemos com que pecadores imundos que iriam para o inferno agora poderem receber a salvação e ir para o reino do Senhor. Isso é nisso que o Senhor se agrada. Bem como em 1 Coríntios, realmente o mundo não conhece esse amor do Senhor. Então o Senhor, Ele se agrada de que possa salvar as pessoas deste mundo. Então o mundo não pode ser salvo com qualquer outra coisa neste mundo. Então nós podemos dizer que as coisas realmente deste mundo estão sendo dominadas pelo diabo. Então nós realmente precisamos entregar a nossa vida para fazer o quê? Para pregar, para fazer o trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que conforme essa pregação, que muitas pessoas elas podem ouvir essa palavra e possam receber a salvação. Quer dizer que isso é uma maneira que o Senhor Deus Ele nos ensinou para fazermos. Então quer dizer que a partir de amanhã também, quando nós teremos esse retiro de outono. Então, retiro de outono. Realmente fica a mostra como as pessoas que estão ali, que plantaram realmente na primavera e cuidaram muito bem, lavraram nossas terras e agora eles querem recolher nesse outono. Então, da mesma maneira, nós agora precisamos recolher o que nós temos feito para os cristãos, para o Filho do Senhor Deus. Então, quer dizer que agora nós todos precisamos levar essa foice realmente para irmos colher todo o campo. Por conta desse evangelho do Senhor. Então, porque se nós pregarmos esse evangelho, muitas pessoas podem ouvir esse evangelho e podem receber a salvação, mas nós não queremos fazer esse trabalho. Então quer dizer que a boca dele está totalmente calada. Então nenhuma pessoa vai conseguir pregar. Então, será que vocês todos já oraram? Então existe muito trabalho que deve ser feito por nós. Se olharmos em Filipenses capítulo 4, realmente todos os discípulos de Filipe realmente são aqueles que ouviram a palavra do apóstolo Paulo e receberam a salvação. E aonde quer que o apóstolo Paulo vá, realmente todos eles depois que quando eles estavam aprisionados, estavam pregando o evangelho diante do Senhor Deus. Então realmente durante 2 anos e meio ele vivia como escravo, sendo levado de um outro, acorrentado, mas ele continuou pregando o evangelho. E realmente as igrejas enviaram um homem chamado Epafrodito para contar todas as situações das igrejas. É por isso que em Filipenses capítulo 4, versículo 18 também. Ele diz que eu tenho enviado realmente o que era seu. Realmente, qual é o problema de uma pessoa que está nos céus, para nós julgarmos tanto esta pessoa? Realmente, enquanto eu estou no meio da prisão, eu estou brilhando para o trabalho do Senhor. Então, é por isso que realmente em Epafrodito também. Realmente ele foi enviado para fazer esse trabalho do Senhor. Então quer dizer que isso realmente é um aroma do sacrifício cheiroso diante do Senhor Deus. É o que o Senhor Deus ele se agrada. Então o apóstolo Paulo são aqueles que estão vindo diante do Senhor Deus. Então são aqueles que receberam a graça do Senhor. Então, quer dizer que existe realmente um sacrifício bom e venerável para se permitir diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor ele se agrada disso. Então agora nós temos esse evangelho e nós não podemos levar esse evangelho para os lugares, para os confins da terra com tanta dificuldade. Mas nós podemos pregar esse evangelho para muitas pessoas, para que essas pessoas possam receber a salvação, para que possam brilhar. Realmente qual a dificuldade que nós temos isso?
Então nós não fazemos esse trabalho do apóstolo, nós fazemos... Vamos receber o galardão do profeta? Não vamos. Realmente o profeta ele recebe o galardão do profeta, porque ele participa desse trabalho. Então agora nós estamos enviando em 76 países diferentes, nós estamos enviando muitos missionários e estamos pregando o evangelho. Então, realmente, muitos países dali são países pobres. Então nós também precisamos enviar realmente a oferta para que eles possam pregar o evangelho. Eles estão ali na frente lutando. E as pessoas que estão atrás na guerra, nas cidades, eles precisam ficar quietos, só deixar que todos eles possam morrer na guerra? Não é isso. Precisam auxiliar tanto no suprimento, nas armas, precisam enviar munições. Todos eles vão morrer se não tiverem esses mantimentos, esses suprimentos. Como é que eles vão vencer a guerra dessa maneira? Será que não temos um trabalho para fazermos? Nós precisamos participar nesse trabalho do evangelho. Nós precisamos participar através da oração, através dos bens, de qual maneira que seja. Então, eu acredito que a minha igreja está fazendo muito bem esse trabalho agora. Eu fico muito agradecido. Então, o Senhor, Ele abriu o nosso coração e Ele trabalha para que nós possamos trabalhar por isso. Se olharmos para Davi, em Crônicas capítulo 1, realmente ele disse que eu tenho o coração honesto para entregar, dar ao Senhor. Então, com o coração honesto, eu entrego ao Senhor. Então, eu fico muito, muito feliz. Então, quer dizer que eu, com o coração honesto diante do Senhor. Então, realmente também foi entregue tudo diante do Senhor Deus com o coração honesto. O povo também deu. Então, realmente agora, essa oferta que se dá com o coração honesto. Então, esta oferta. Então, essa oferta é... Como é tão importante que os irmãos dão na igreja? Eu conheço muito bem. Eu sei que tem muitos irmãos também. Irmãos que eles vêm andando. E eles não pegam, não tem carro. Eles não pegam nem ônibus para tentarem ofertar. Realmente não é porque ele recebe o pouco e a quantidade que o Senhor ele está olhando. Mas o Senhor ele está olhando o coração deste irmão. É por isso que em toda a oferta, uma a uma, realmente tem muitos irmãos que estão olhando, e eu também fico verificando continuamente, para que não seja usado de forma alguma em vão. Nós precisamos utilizar da forma mais preciosa possível. Então, como é precioso esse sacrifício dos irmãos, porque está o sangue do Senhor Jesus naquele meio. É por isso que em Hebreus capítulo 13. Então realmente nós não podemos esquecer de nós precisamos realmente retribuir um a um, porque realmente o Senhor ele se agrada desse trabalho. Então nós não podemos esquecer de retribuir para os irmãos que estão na dificuldade. Então, porque isso é uma oferta diante do Senhor, é a oferta que agrada ao Senhor Deus. E é por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 13, também ele disse. Realmente nós precisamos fornecer o que o santo precisa utilizar, quer dizer que ele irá suprir. Quer dizer que nós precisamos nos esforçar para suprir esses irmãos e irmãs nas suas necessidades. Agora, as pessoas que não receberam a salvação, nós precisamos ajudar para que possam receber a salvação. Para isso é necessário nosso tempo, o nosso esforço. Entre os irmãos e irmãs que receberam a salvação, que estão no meio da dificuldade também. Realmente isso é o que o Senhor Deus se agrada. Essa é a oferta do Senhor. Então é retribuir o que os santos eles precisam. E se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Realmente nós precisamos agir de forma digna diante do Senhor Deus. Que nós possamos agradar ao Senhor Deus. Então nós precisamos ser adequados diante do Senhor Deus.
Então, em todas as coisas, nós precisamos agradar ao Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele cumpre a oração, o desejo daquele que agrada ao Senhor Deus. É por isso que Salmos 37, o Senhor, Ele diz para nós buscarmos a felicidade, no meio dessa felicidade do Senhor. Quer dizer que nós precisamos, no resumo, no completo, agradar ao Senhor. Porque assim o Senhor irá cumprir o nosso desejo. Então o Senhor, Ele ouve o desejo daquele que agrada ao Senhor. Se olharmos em Eclesiastes, capítulo 2, realmente o Senhor, Ele permite a sabedoria, o conhecimento, e a sabedoria, a perseverança para aquele que agrada ao Senhor. Então o Senhor, realmente, Ele tem muitas coisas que quer permitir. Ele quer permitir o conhecimento, a sabedoria, a felicidade. Então quando nós agradamos ao Senhor, então o Senhor, Ele pode nos alegrar também. E vamos procurar agora a palavra de Gênesis. Palavra de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. Versículo 21. Até o versículo 24 eu irei ler. E viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se olharmos em Gênesis capítulo 5, nós podemos ver toda a genealogia de Adão. Adão viveu 930 anos, e quanto mais vai descendo assim nessa genealogia, Enoque, ele também faz parte da descendência do Senhor. Todos eles viveram muito tempo, então 800 anos, 900 anos. Já que não era um mundo como este, então eles viveram diante do Senhor. Então quer dizer que, mas por fim, nós podemos ver todos que eles falam, morreu, e morreu, morreu, e morreu, e morreu. Mas aqui, quando chega em Enoque, o que ele fala? Realmente, Enoque, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que ele não viu a morte. Então, antes de ele ser levado, ele recebeu o testemunho de que ele agradara a Deus. Então o trabalho de agradar ao Senhor Deus quer dizer que você realmente está acompanhando com o Senhor. Então, algumas pessoas dizem, realmente Enoque, enquanto ele viveu neste mundo, ele realmente serviu ao Senhor, ele partiu deste mundo, ele viveu no meio das montanhas, viveu isolado, é por isso que o Senhor Deus, ele se agradou dele. Será que foi desse jeito a vivência dele? Não, não foi. Ele se casou, ele teve filhos, ele viveu uma vida normal e agradou a Deus. Durante 300 anos ele teve filhos e agradou ao Senhor Deus. O que essa palavra representa? Quer dizer que ele viveu uma vida normal, como nos dias de hoje. Então não pense que isso é algo especial. Então nós cristãos também, enquanto vivemos neste mundo de forma normal, nós podemos servir ao Senhor. Você se afastar da humanidade, você estar ali no meio das montanhas, achar que assim você está servindo ao Senhor Deus? Não, não precisa ser assim. Então, todos eles morreu, mas aqui Enoque ele foi levado para o Senhor. O que isso representa? Quer dizer que não acaba com a morte. A morte não é o fim.
Então, se olharmos Eclesiastes capítulo 12, ele disse que o homem também ele retornará para o pó e ele irá lembrar e retornar para o Senhor que o fez, da onde ele veio. Então quer dizer que agora realmente nós podemos viver e ir para diante do Senhor Deus, ou podemos morrer e ir para o Senhor da mesma maneira. Então o objetivo do Senhor Deus ele ter criado o homem é para levar para o Senhor, não é mesmo? Então o Senhor Deus ele nos salvou para que nós possamos entrar no seu reino, para que possamos viver diante do Senhor. Esse é o objetivo do Senhor ter nos salvo. Tem Mateus capítulo 1, versículo 21 também. Realmente diz o que? Porá o seu nome o que? De Jesus. Este salvará o seu povo do pecado deles. Então o nome do Senhor Jesus representa o que? Salvador. Jesus, Savior. Quer dizer que Jesus é o que? Salvador. O Senhor que nos salvou. O nome dele será Emanuel. Por quê? Deus está conosco. É por isso que no versículo 23, realmente Jesus. 24, Emanuel. Realmente ele está dizendo que o Senhor, o objetivo dele é para estar conosco. Em Êxodo capítulo 29 também, o Senhor ele disse para o povo de Israel: então eu os resgatei do Egito. Eu sou este Deus que os salvou do Egito. Então eu realmente os salvei para estar convosco. É por isso que os conduzi para fora do Egito. Então o Senhor ele disse para eles construírem o templo. Então o Senhor ele disse que o objetivo de eu ter os salvo é para que possam permanecer no meio deles. Qual é o objetivo do Senhor ter nos salvo? Então antes nós éramos inimigos do Senhor Deus. Nós vivíamos longe do Senhor Deus. Mas agora o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e nós conseguimos a reconciliação com o Senhor Deus. Não é que nós buscamos a Deus. O Senhor Deus ele nos procurou e nos buscou. Então quer dizer que ele procurou o pecador realmente perdido e o salvou. E então o que faz depois? Então nós no Senhor e o Senhor em nós. Então depois que nós recebemos a salvação, agora o Senhor ele está no meio de nós. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Realmente nós não sabemos que agora é o Espírito Santo que habita em nós, nós somos o templo de Deus. Então agora o Espírito Santo, que é Espírito, está dentro de nós. Então agora realmente ele está dentro de mim após receber a salvação. O que é o reino de Deus? Se olharmos em Apocalipse, realmente ele disse que o Senhor ele nos faz para que nós possamos estar dentro do Senhor, que nosso Senhor ele está junto conosco. O Senhor ele estando junto conosco, ele realmente cura todas as nossas feridas. O Senhor ele está junto conosco, quer dizer que aparece 3 vezes seguidas nessa palavra. Quer dizer que o reino dos céus é um lugar onde nós vivemos junto com o Senhor para a eternidade. Então quem são as pessoas que irão viver junto com o Senhor para a eternidade? São as pessoas que irão viver com o Senhor neste mundo também. Precisam aprender a viver. Quer dizer que eles estão acompanhando o Senhor. Então quando você diz que acompanha o Senhor, realmente você está falando, realmente uma pessoa especial consegue fazer isso. Não é uma pessoa como nós. Mas como assim? Realmente você andar com o Senhor, isso é vida de fé. Então agora eu preciso crer que o Senhor ele está andando junto comigo. Então, como em Gálatas capítulo 22, realmente como o Senhor ele tem nos salvo do meio do pecado. Realmente agora já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Tá, agora após a salvação, o Senhor ele veio para dentro de mim. Como em Efésios capítulo 3, versículo 27, realmente o Senhor ele veio para estar dentro do nosso coração. Então agora nós precisamos crer que Cristo está dentro de nós. Então onde está Cristo? Lá longe? Não, ele está dentro de mim. Então quer dizer que eu não posso partir do Senhor. Isaías capítulo 41 também. Ele disse, não temas, eu estou convosco. Então não temas, eu sou vosso Deus. Então o Senhor verdadeiramente ele nos ajudará. O Senhor ele disse que com a sua mão direita irá nos segurar.
Então o Senhor, Ele está conosco. Então o Senhor verdadeiramente nos ajudará. Através da mão gloriosa do Senhor, Ele irá nos sustentar. Então, mas nós não conseguimos acreditar nisso. Se nós acreditamos que o Senhor nos salvou, nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele está conosco também. Até os confins da terra, nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele estará conosco. Isso é a promessa do Senhor. Será que o Senhor, Ele disse que estará conosco não estando? O Senhor, Ele disse que Ele está no meio de nós, Ele sempre estará conosco. O Senhor, Ele jamais nos deixará sozinho. Quer dizer que se o Senhor, Ele está junto conosco, nós precisamos agradar esse Senhor. Quer dizer que esta é a vivência de agradar ao Senhor. Então agora nós somos pessoas que precisamos estar junto do Senhor para tentar agradar ao Senhor. Então o Senhor, Ele disse para nós agradarmos ao Senhor. Então porque assim o Senhor, Ele estará junto conosco. Então realmente, mesmo o Senhor estando perto, se você não sabe, está errado. Você precisa saber que o Senhor está perto. Então você precisa estar perto do Senhor, porque assim o Senhor estará próximo de nós. Então quando nós cremos que o Senhor, Ele está conosco, então o Senhor, Ele pode nos ajudar. Eles dizem que um homem na Itália, num parque, ele morreu congelado, com frio. Mas no bolso deste homem, ele tinha um cheque que ele podia viver a vida toda tranquilamente. Mas por que ele morreu de fome congelada? Porque se o Senhor está presente, mas você não sabe que o Senhor está presente, então você vive realmente no meio da tristeza, no meio da dificuldade, no meio de toda a preocupação. Não pode ser assim. Então, mesmo que eu tome somente sopa, somente beba água, realmente o Senhor, Ele está comigo. Qual é a dificuldade? Qual a cobiça? Qual o medo que eu vou ter neste mundo? Então o Senhor é aquele que me ajuda. O Senhor é aquele que me protege. Então isso é fé. Então, como na palavra de Salmos, realmente nós agradamos ao Senhor e isso é a nossa bênção. Então nós precisamos estar próximos do Senhor Deus, nós precisamos agradar ao Senhor Deus. A nossa bênção é estarmos próximos do Senhor Deus. Então se nós estamos próximos do Senhor Deus, quer dizer que a nossa família pode receber a salvação. Então eu estar próximo do Senhor Deus, quer dizer que a minha família pode ser salva. Quando eu estou próximo do Senhor Deus, os meus vizinhos podem receber a salvação. Essa é a maior glória. Quando eu estou próximo do Senhor Deus, tudo que é necessário para mim, o Senhor, Ele pode me preencher. Como em Salmo 148, o Senhor, Ele disse realmente, aquele que verdadeiramente está próximo do Senhor. Realmente o Senhor, Ele estará sinceramente ao lado dessas pessoas que querem acompanhar ao Senhor. Então se você quer agradar ao Senhor Deus, você quer andar com Deus, você precisa estar dentro do rebanho do Senhor. Então isso se chama igreja. Assim como a palavra de João capítulo 15, versículo 3, a mente de vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto e não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o Senhor é a videira e nós somos as varas. Então nós precisamos estar próximos, quer dizer que o Senhor está dizendo para nós estarmos dentro desse rebanho. Então nós estamos dentro desse rebanho, quer dizer que nós estamos dentro do Senhor. Se nós partimos desse rebanho, quer dizer que nós partimos do Senhor Deus. Sabiam disso? Se olharmos em Gênesis capítulo 3, versículo 13, realmente o Senhor esteve junto de Abraão. Mas o sobrinho de Abraão, Ló, ele foi para o castelo de Sodoma. Então, a partir daquele momento, o Senhor Deus não estava com ele. Partir de Abraão é partir de Deus. Quando Sodoma e Gomorra foi queimado, somente ele conseguiu sair com vida. Então quer dizer que ele foi salvo realmente no limite, no meio do fogo. Quer dizer que toda a casa dele se queimou, todas as pessoas ao redor dele morreram. Então isso é uma grande vergonha. Então realmente mesmo após essa liberação, se você sai
do rebanho do Senhor Deus, você não pode viver pelo Senhor. Você precisa estar dentro desse rebanho. O rebanho onde está dentro da palavra junto do Senhor. Como em João capítulo 15, realmente não tem nenhum homem que tenha visto a Deus. Então, realmente, nesse amor do Senhor Deus, ele precisa estar pleno diante de nós. Quer dizer que o Senhor, ele está dentro desse rebanho que é salvo diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor, ele está no meio de nós. Quer dizer que realmente esse Senhor, ele vai se completando diante de nós cada momento mais. É por isso que nós precisamos permanecer dentro desse rebanho. Então, para nós estarmos como o Senhor, para agradarmos ao Senhor, nós precisamos nos tornar santos como o Senhor. E como em 1 Pedro capítulo 1, realmente toda a nossa obra, todas as nossas ações, nós precisamos nos tornar santos como o Senhor. Então, se nós estamos com o pecado, nós não podemos nos tornar como o Senhor. Nós não podemos acompanhar ao Senhor. Então, como em João capítulo 1, ele diz que o Senhor, ele é a luz. Realmente, nós também precisamos, para termos essa relação com o Senhor Deus, nós precisamos sair das trevas. Então, quer dizer que realmente, se você está nas trevas, você está se escondendo da luz. Você está escondendo o seu pecado diante do Senhor Deus. Aquele que está no meio das trevas, ele diz que está servindo ao Senhor. Quer dizer que isso é uma mentira, ele falar que está em comunhão com o Senhor se ele está no meio das trevas. Então, quando você pede para alguém testemunhar, tem pessoas que testemunham muito bem, que falam muito bem, mas dentro dele está cheio do pecado imundo. Está escondendo o pecado sujo. Ele engana a si mesmo, tenta enganar a Deus, engana a igreja. Então, como é que o Senhor Deus, ele vai estar junto deste homem? Então, nós, para estarmos junto do Senhor, nós precisamos permanecer na luz. Então, se nós permanecemos à luz, nós temos a comunhão. Então, nós precisamos ter a comunhão junto com os irmãos, para que nós possamos ter a comunhão com o Senhor Deus. Então, isso é uma relação necessária e única. E é por isso que agora essa vivência de agradar ao Senhor Deus é uma vivência onde o Senhor Deus, ele considera. Então o Senhor, ele disse para nós, estamos considerando ao Senhor até os fins dos nossos tempos. Então, quer dizer que o Senhor, ele está dizendo o quê? Para nós lembrarmos, realmente, o que eu irei fazer quando o Senhor, ele estiver aqui? Então nós precisamos largar nosso próprio pensamento, nossa própria vontade, nosso próprio coração. Eu preciso pensar, se o Senhor, ele está aqui, então o que o Senhor lhe dirá? Então, como é que o Senhor irá pensar? Então, se nós pensarmos nisso, aparece a resposta. Então o Senhor, ele diz para nós pensarmos, não é para nós considerarmos nós mesmos sábios, é para jogar a sua sabedoria, o seu conhecimento fora e depender da vontade do Senhor Deus, onde o Senhor, ele está. Então, realmente, passo a passo, de forma cuidadosa. Nós precisamos viver dessa maneira. Então, como em Salmos 16, realmente eu sempre estar servindo ao Senhor, sempre lembrando do Senhor. Então, eu sempre preciso servir ao Senhor à minha frente. Então, realmente o Senhor, ele está à minha destra e eu realmente não me perco. Quer dizer que realmente sempre nós precisamos lembrar que estamos diante do Senhor Deus. Então, nós precisamos viver essa vivência de acompanhar ao Senhor. E agora nós temos esse retiro de outono, como nós temos aguardado já durante um longo período de tempo. Então, como sempre, nós precisamos ter o coração para orar. Então, vocês já prepararam os irmãos e irmãs, não é? Para as pessoas que vocês irão pregar. Então, que nós possamos tornar mais um tempo para podermos participar do trabalho do Senhor Deus, para agradar ao Senhor. E espero que todos vocês possam participar do início ao fim. Então, aqueles que não puderem vir, que todos possam ouvir de forma online. E aqueles que puderem vir, que todos possam vir participar. Então nós estamos tentando fazer o distanciamento social aqui aí dentro ainda também, mas realmente nós temos... Muitos irmãos podem vir ainda, como hoje. Porque realmente desde o primeiro dia até o fim, realmente mesmo que mude, realmente a situação ou o momento, realmente o Senhor, ele sempre estará conosco. Então não se preocupem disso. Quer dizer que realmente o Senhor, ele sempre estará conosco, que vocês todos possam participar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor nos salvou nesse último tempo. O Senhor Deus está junto conosco. O Senhor cuida das nossas dificuldades.
O Senhor realmente está nos protegendo e nos conduzindo através da sua palavra. Nós agradecemos por todo o seu cuidado. Agora, nesse último tempo, nós, como Enoque, realmente antes de estarmos diante do Senhor Deus, que nós possamos receber o testemunho de que agradamos ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida para ser protegido, para ser cuidado pelo Senhor e ser conduzido. Senhor, agora sem restar muito, que nós possamos estar diante do Senhor Deus, sem falta, e nós possamos estar perfeitos, plenos diante do Senhor Deus. E agora esse retiro de outono também que está para acontecer, que o Senhor permita para que muitos espíritos possam receber a salvação. E através de toda essa graça que nós todos possamos ser utilizados para o seu trabalho. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.